Olá, eu sou o Tenente Coronel Moreira, autor principal do artigo STPA Analysis over the Earlier Phases of Military Products Life Cycle. Vamos seguir o seguinte sumário. Primeiramente, uma introdução, depois um overview na System Theoretic Process Analysis, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui. Vamos entrar nela, propriamente dito, na parte 3, no capítulo 3, levantando as perdas, os perigos, os safety constraints, construindo um modelo de estrutura funcional de controle, os cenários de perda e, finalmente, as conclusões. Primeiramente, eu gostaria de lembrar como é grande o desafio de ter atendido os requisitos de cumprimento de missão de sistemas tão complexos quanto os que a Força Aérea Brasileira precisa adquirir ou desenvolver, satélites, aeronaves, veículos lançadores e assim por diante. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo e conhecer melhor essa história. Bom, na tentativa de criar um polo aeroespacial no Brasil, foi criado o ITA em 1950. A maioria de vocês, acredito, conhece essa história. Depois culminou na criação do IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que hoje é o IAE, se transformou no IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço. Para produzir e serializar o Bandeirante, foi criada a Embraer, e para certificar essa aeronave, ou seja, torná-la comercializável, especialmente nos Estados Unidos e Europa, foi criado o IFI, com a missão aí de certificar o avião Bandeirante como aeronave civil para voar em terras estrangeiras. Com o tempo, a aviação militar percebeu a importância da certificação e começou a adotar boas práticas, as melhores práticas da aviação civil. O programa AMX foi um marco nessa evolução. O programa AMX foi conduzido em parceria com a Força Aérea Italiana e teve como um dos grandes legados do programa, a certificação brasileira passou a adotar, então, os requisitos de missão, de cumprimento de missão, como parte integrante da base de certificação, assim como fazem os italianos. É importante destacar que não são todas as forças aéreas que encaram dessa forma, mas foi um legado que guardamos e o IFI passou a fazer assim e o faz desde então. O programa seguinte, o ALX, conduzido na década de 90, foi responsável então pelo desenvolvimento da aeronave A-29, o Embraer 314, que é um sucesso mundial aí na categoria de aeronaves de ataque leve. E aí, um pouco mais recente, em 2007, a gente teve a publicação da Diretriz do Comando da Aeronáutica 400-6, que trata do ciclo de vida de produtos e sistemas aeronáuticos, e o KC-390 já foi concebido dentro dessa nova filosofia de desenvolvimento e aquisição, que é muito boa, porém ela diz o que fazer, mas não o como fazer. E aí essa análise de perigo, que é introduzida por esse artigo, ela tenta adquirir melhores requisitos para essas fases de aquisição e desenvolvimento. Então o STPA ele foi uma técnica que foi construída, que foi elaborada pela doutora Nancy Levinson, do MIT, em 2002, e tem como um dos principais goals considerar tanto a falha do componente quanto as interações inseguras entre os componentes do sistema na sua análise. E ela veio para prover requisitos de segurança funcionais para o sistema como um todo, ou seja, como uma forma holística. E a STPA é um processo interativo e deve ser refinado de acordo com o design. Então, de acordo com você vai avançando no design do seu sistema, você pode ir refinando então o processo. Ela é aplicável a praticamente qualquer coisa que possa ser modelada como um sistema, ou seja, obedecendo a uma estrutura de controle hierárquica. E ela levanta requisitos holísticos do sistema, com uma boa razão de custo-benefício. E a STPA só toma 21% do tempo gasto aí num projeto genérico da indústria. O objetivo desse trabalho, então, é levantar algumas recomendações para as fases de definição conceitual para os produtos militares aeronáuticos, uma vez que essas fases estabelecem as premissas dos projetos, ou seja, a importância delas é enorme, porque isso aí guia o sucesso desses projetos. Baseado na nossa experiência, a gente identificou aí como uma perda considerada catastrófica para o processo de elaboração contratual quando você tem um requisito que não atende aí à necessidade do usuário. Tá?
Eu trouxe nas figuras aqui outros exemplos de eventos catastróficos. Isso aqui pode ser aplicável a qualquer sistema. Tá? Baseado nessa perda que nós levantamos, a gente levantou também 3 perigos e 3 safety constraints respectivos para esses perigos, que são, né, o requisito não refletir, né, as necessidades do usuário, ou ele não refletir o que o sistema precisa fazer, ou o documento de especificação detalhada não reflete claramente as necessidades do usuário. E as respectivas constraints, né, seriam: o departamento de aquisição deve envolver os usuários do sistema no processo de validação de requisitos, também no processo de detalhamento da especificação, e deve seguir também ou estabelecer uma política de escrita de requisitos. Essas são as safety constraints relacionadas com os perigos que nós levantamos. O método, né, a técnica, ela traz então um modelo padrão, né, de estrutura de controle funcional, que tem um controlador, um processo a ser controlado, ações de controle e feedback, e temos aí também os inputs do ambiente, o modelo do processo e o algoritmo de controle, que é o procedimento que o controlador executa aí para fazer as suas ações de controle no processo controlado. Com base nisso, e inspirado nas fases iniciais da DCA 400-6, nós elaboramos então essa estrutura de controle funcional aí que contém os principais atores dessas fases, né? E do lado direito a gente consegue ver as respectivas ações de controle relacionadas. Tá? Dando um zoom especificamente na parte de elaboração contratual, a gente verifica aqui com atenção, né, o departamento de aquisição, a organização que vai verificar o cumprimento de missão, no caso da Força Aérea Brasileira é o IFI, né, a indústria que está, enfim, envolvida nesse projeto e o processo em si. Dando um zoom agora no processo de elaboração contratual, né, a gente tem aqui o seu controlador, que é o gerente de projeto, as suas ações de controle, que são reuniões que ele faz para poder controlar o processo, e o feedback vem através das validações dos usuários do sistema que auxiliam aí na escrita desse contrato. Né. As Unsafe Control Actions, né, as UCAs, relacionadas ao envolvimento dos usuários do sistema no processo de validação de requisitos, estão exibidas aí nessa tabela. Tá? Você tem aí a Control Action do lado esquerdo e tem aí as várias formas, as várias coisas erradas que podem acontecer aí em relação a essa Control Action. Né? A gente tem na primeira parte a UCA 1.1, né? Que seria o caso do departamento de aquisição não envolver um ou mais, né, usuários do sistema, ou envolver usuários inexperientes, na UCA 1.2, ou envolver eles muito cedo, e aí os requisitos podem se tornar obsoletos, ou fazer isso num tempo muito curto, ele ser insuficiente para o processo como um todo, ou ele interromper esse processo muito cedo, né, e não der tempo para o usuário dar o feedback adequado, enfim. Esses são os tipos de unsafe control actions que podem acontecer para essa control action. Né? Aqui a gente tem a mesma coisa para o processo de especificação detalhada, então são muito semelhantes às UCAs levantadas. E finalmente as UCAs relacionadas à questão da política de escrita de requisitos. Né? Então, a UCA 3.1, por exemplo, ela traz o caso do departamento de aquisição não seguir as regras internacionais, né? Ou então ele, no caso da 3.2, seguir uma política ruim de escrita de requisitos, ou então ele adotar essa política muito cedo ou muito tarde, né? Enfim. E no final aí a gente tem a UCA 3.5, que é o caso do departamento de aquisição interromper a aplicação dessa política antes do final do envolvimento dos usuários. Então todos esses casos aí relacionados a essa control action. Né? E aí a gente trouxe em específico os cenários de perda relacionados à UCA 2.2. Né? A gente tem o caso do cenário onde tem uma informação incorreta ou informação não provida, né? E nesse caso o departamento de aquisição ele não brifa os usuários do sistema a respeito do que é esperado deles. Né? E o provável fator causal disso seria uma falta de tempo adequado
para esse processo de especificação. O requisito para contornar esse problema, então, seria prover esse tempo adequado, né? Isso ser considerado no plano de projeto do gerente de projeto. O racional para isso, então, seria que a Força Aérea, nos seus guidelines, né, atualmente ela não considera assim, tão claramente a importância dessa atividade, né? Não está muito claro isso. E continuando, então, a gente teria embaixo uma inconsistência, né, no modelo do processo, ou ele pode estar incorreto, ou pode estar incompleto, né? Para o nosso caso, né, dando ênfase aí, seria o caso do modelo atual não considerar o envolvimento do IFI, por exemplo, né, nos traria aí essa UCA também. E o fator causal, né, para isso acontecer seria a falta de envolvimento do IFI. Pode levar a problemas na parte de verificação, por exemplo, trazendo especificações que são impossíveis de serem verificadas. Então é muito comum, às vezes, a gente chegar na fase final aí de certificação de um produto ou sistema e encontrar aí um requisito que é inverificável, ou que a verificação não está muito bem sedimentada, não está muito bem explicada, não está muito bem assentada de como ela vai acontecer. E é justamente a falta de envolvimento do IFI no início desse processo que leva a esse tipo de situação. Então, o requisito é justamente trazer o IFI para esse momento do projeto e alocar esse requisito ao gerente de projeto, porque ele fica então responsável por convidar o IFI, fazer o IFI participar. E mais uma vez o Racionale ele explica que, apesar da DCA, né, ter revolucionado, né, o desenvolvimento de produtos na Força Aérea Brasileira, ela depois de, né, correr vários anos, né, a gente entendeu a importância de engajar o IFI nessas fases precoces, né? Mas isso não está escrito em nenhum lugar. A DCA não deixa isso claro, né? Aliás, não menciona isso, né? E como eu disse, a DCA ela é um documento que diz o que fazer, né? Mas não explica o como fazer. E aí a gente tem aqui a última safety constraint, né? Que está relacionada com o fato dos usuários do sistema terem que ser envolvidos, né, no processo de especificação detalhada e o respectivo cenário de perda relacionado, né. Nesse caso, a gente tem uma situação de uma operação inadequada, onde o departamento de aquisição ele requer a validação da especificação detalhada pelos usuários do sistema, mas eles não têm orçamento suficiente para participar dos eventos, porque essas reuniões que são definidos os requisitos, elas são longas, demoram semanas às vezes, e requer realmente um certo orçamento para poder permitir o envolvimento das pessoas adequadas, né? Então a falta de recursos é que pode levar a essa situação. O requisito para contornar isso seria então que o plano de projeto do gerente de projetos contemplasse então já esses gastos, né, esses custos. E o racional para isso, porque tipicamente nem os usuários do sistema e nem os gerentes de projeto costumam trazer essa atividade para os seus planejamentos. Então, concluindo aqui o artigo, né, a experiência ajuda a demonstrar que o STPA é uma técnica poderosa, né, que pode ajudar aí a levantar novos requisitos ou novas recomendações para as fases iniciais do ciclo de vida dos produtos na FAB, né, baseado nos safety constraints que emergiram, né, aí teoria de sistemas, né, que nos ajuda a trazer essas probabilidades emergentes para evitar aí a ocorrência de perigos reais e relevantes. Esses requisitos ou recomendações podem ser ferramentas úteis na escrita de um handbook ou de um guideline que ajude na elaboração contratual dentro da FAB e, por similaridade, dentro de qualquer outra força aérea do mundo, né? E esse trabalho ele pode ser refinado em várias outras camadas, né, modelando aí o sistema de interesse e procurando uma melhor descrição das necessidades do usuário através da técnica do STPA. Eu agradeço a todos por terem me assistido até aqui e desejo uma boa leitura do artigo. Muito obrigado.